qual é o segredo para a gente melhorar os nossos maus hábitos. Ai, você já tentou de tudo, já fez tudo que já te falaram, já tentou fazer de uma forma ou de outra, falar para alguém, ler um livro, seguir, e você nunca tentou, nunca conseguiu mudar seus hábitos. Eu vou realmente te falar que às vezes não é você. É porque talvez você esteja indo num lugar contrário à forma que seu cérebro funciona. E hoje nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre os hábitos e aonde a gente tem que ir, em que lugar a gente tem que entrar com as nossas intervenções para mudar um hábito que faz parte já da nossa estrutura. Porque toda vez que a gente fala de hábito, a gente está falando de um comportamento que já foi praticamente automatizado, que você faz sem ver, que você só vai se dar conta depois que você já começou a fazer aquilo. Então, não adianta a gente falar que é porque você não quer, que você não está mudando. Ou então ser duro e falar assim, poxa, olha isso, é só ter força de vontade. Não é só ter força de vontade, você sabe disso. Você sabe quantas vezes você já tentou, quantas vezes você já se esforçou e que não é tão simples assim. Mas quando a gente lida no local correto, que é na origem desse hábito, eu vou te explicar como identificar a origem dos seus hábitos, a chance das coisas darem certo é muito maior. Então, eu sou a Raquel Zendron, se você ainda não me segue, já se inscreve aqui, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, tanto com muita neurociência e muito estudo, mas também com a minha experiência de vida. Eu fiquei tetraplégica em 2020 e isso mudou completamente minha vida. A partir daí, eu comecei a entender como o meu cérebro funciona para eu poder me conduzir às minhas melhores decisões. E deu certo, e é por isso que eu tô aqui, para compartilhar tudo com você também. Então vamos lá, se inscreve aqui, já curte esse vídeo se você gostar, e a gente se vê toda terça-feira. Vamos começar, eu vou explicar para vocês sobre hábito de uma forma muito simples. Vamos supor que o hábito, ele seja uma árvore. Quando a gente está começando a aprender, é como se ele fosse uma sementinha, e ele começa a crescer, e depois ele vira uma árvore enorme, quando a gente já tem ele automatizado, com um tronco, com raízes, com folhas e frutos. E aí você olha para essa árvore e você simplesmente quer mudar tudo que acontece ali. Mas as raízes dela são profundas. O tronco dela, ele já está robusto. E talvez os frutos não estão sendo frutos bons. Então vamos analisar aí cada um desses elementos. As raízes da árvore são as nossas crenças, o que a gente realmente acredita, o que atrapalha a gente, nossa infância, traumas não resolvidos, o que atrapalha a gente e o que faz de fato a gente ter esse hábito. Mas na verdade a gente só enxerga o tronco e principalmente as folhas e os frutos. Então talvez hoje você está tendo um hábito que você só está enxergando as folhas, os frutos, e você não está entendendo realmente qual é a raiz, por que você está praticando aquilo. Então eu te peço agora para você pensar em 2 hábitos positivos que você tem e 2 hábitos negativos que você tem. Que você já tem mesmo, não coisas que você gostaria de fazer. Mas pense em 2 hábitos positivos e 2 negativos. Se você quiser pausar esse vídeo e anotar, é essencial. Toda a nossa mudança e nossa transformação, quando a gente anota, quando a gente lê, pra gente mesmo, isso faz muita diferença. Mas pensa aí. Se quiser pausar, pausa aqui, mas já vou conversar com vocês sobre a importância disso. Provavelmente, quando você pensou em bons hábitos, você não lembrou de coisas que você faz que são muito importantes. Por exemplo, acordar cedo, escovar os dentes depois das refeições, se alimentar bem, caso você se alimente bem. Às vezes você tem uma rotina de atividades físicas legais. E às vezes você esquece dessas pequenas coisas que a gente desenvolveu ao longo da vida, porque parece que aquilo é nossa obrigação. Aí se a gente vai falar de maus hábitos, aí já fica mais fácil pensar em várias coisas que a gente faz de errado, né? Por exemplo, eu pensei, nossa, eu adoro ligar a TV antes de dormir. Pra quê? Como atrapalha, mas esse é um hábito ruim que eu tenho. Ou então, às vezes, eu vou postar alguma coisa pra vocês e eu me vejo lá rolando o dedo no feed.
do Instagram. E eu penso, gente, eu tô aqui sem nem perceber. O que eu tô fazendo nesse feed, rolando o dedo? Ou às vezes em Reels, vendo um monte de coisa, sendo que eu tenho tanto para produzir. E aí eu pensei nesses 2 hábitos que eu queria mudar. E, de repente, eu parei para pensar. Será que eles são automáticos ou não? E eu entendi, eu vou te contar o meu caso para você ir pensando no seu. E eu entendi que provavelmente o fato de eu ligar a TV não é tão automatizado, porque eu tenho que pedir para Alexa ou pedir para o Lages, mas o fato de eu olhar no Instagram é totalmente automático. Eu nem vejo, eu já tô lá. E seus hábitos negativos? Como é que eles são para você? Você nem vê e você já está fazendo? Ou são hábitos que você tem consciência? Por exemplo, você nem vê, você já está procurando um doce. Você nem vê, você já está beliscando. Você nem vê, você já colocou um refrigerante para tomar. Você nem vê, você já está nas redes sociais perdendo seu tempo. Você nem vê, você já está jogando um joguinho no seu celular. Você nem vê e você já está fazendo uma coisa que você não gostaria. E aí, eu pensei que nesse momento eu já tenho uma estratégia que eu posso usar, que é tornar os meus hábitos positivos mais fáceis e tornar os meus hábitos negativos mais difíceis. A gente até já falou sobre isso aqui, se você quiser voltar lá no vídeo sobre os hábitos atômicos, que é um livro maravilhoso sobre hábitos. Mas você pode voltar que tem mais estratégias. Mas o que acontece? O que eu posso fazer para tornar mais difícil o meu hábito de rede social? Eu peguei meu Instagram, eu preciso dele, então não posso deletar o aplicativo. Mas eu peguei meu Instagram, coloquei ele numa pasta super escondida na última tela do meu celular e toda vez que eu vou abrir, ele não está automático. Então até eu ir lá, eu já lembro, peraí, eu vou postar? Vou, beleza. Mas eu não vou perder meu tempo? Não. Aí eu dou um alerta para o meu cérebro, eu tenho tempo de pensar na reação automática. Então eu dificultei os meus maus hábitos. Já nos meus hábitos positivos, eu coloquei a atividade física e eu coloquei também a minha disciplina para estudar, etc. Uma coisa que me ajuda muito na rotina de atividade física e de estudar, que é facilitar meus hábitos. Eu já acordo e já coloco a roupa da academia. Se eu colocar outra roupa, depois me trocar, vai dar aquela preguiça. Então, eu também já acho que é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Eu já marquei minha fisioterapia para a primeira coisa do dia, para eu nem ter preguiça depois. E de estudo, toda vez, quando dá mais ou menos umas 6 horas, 6h30, depois que eu janto, eu vou para a cama, fico lá sentada e começo a estudar minhas aulas da pós-graduação. Então, eu tenho um horário e uma rotina específica. Pelo menos na segunda, na terça e na quarta. Isso facilita os meus hábitos bons. Então, você já sabe que você tem que dificultar o que é ruim. O que eu faço? Escondi o aplicativo e da TV o que eu fiz? Eu desconfigurei a Alexa para eu não pedir para ela ligar, ok? E eu tenho que facilitar meus hábitos bons. Já acordo, já coloco a roupa da atividade física. O que pode servir para você também, por exemplo, é você já levar a roupa para o seu trabalho e já ir direto para fazer alguma atividade física e não ir para casa antes, porque isso dá preguiça, gente. Já fiz isso antes, que preguiça eu tinha. Enfim, então você tem que pensar nos seus hábitos aí e você já tem essa estratégia. Mas essa estratégia, sozinha, ela não dá conta de todas as mudanças. Então, a gente tem que entender. Lembra que eu falei para vocês que o hábito são as folhas, as raízes e o tronco de uma árvore? Então, a gente tem que entender cada elemento disso aí. Então, eu te pergunto agora, desses hábitos que você listou, você consegue me falar quais são as folhas, ou seja, quais são as consequências que você tem nos seus hábitos bons e nos seus hábitos ruins? Por exemplo, eu fazer atividade física melhora a minha saúde, eu fico mais disposta durante o dia, etc. Ou então eu posso falar para vocês que um hábito ruim, por exemplo, ver TV. No outro dia eu tô cansada, eu tenho um sono mais atribulado, porque tem a claridade da TV.
não é o ideal, eu não fiz eu não desacelerei no final do dia. Então tem tudo isso. Então pausa um pouquinho o vídeo e pensa nisso com relação aos seus hábitos. Retomando aqui, eu fiz uma coisa de propósito. Eu falei para vocês só coisas negativas dos hábitos ruins e só coisas positivas dos hábitos bons. Mas a gente tem que entender que existe muito além de coisas negativas nos hábitos ruins e coisas positivas nos hábitos bons. Por exemplo, um hábito ruim, ele pode ter coisas positivas também. Vou te dar um exemplo. Quando eu tô lá, passando no feed do celular, eu tô me distraindo, eu tô diminuindo o meu tédio, eu tô tendo dopamina barata lá na hora, eu tô simplesmente tendo prazer em fazer aquela atividade. Eu tô muitas vezes me recompensando, aí eu já tô entrando numa questão que eu entendi sobre mim depois que eu fiz esse exercício. E nos hábitos ruins, por exemplo, eu também tenho coisas, nos hábitos bons, desculpa, eu também tenho coisas ruins. Por exemplo, quando eu vou para atividade física, eu fico cansada, é um momento difícil. Então, você entende que a gente tem a tendência de vincular os hábitos ruins só a consequências ruins e os hábitos bons só a frutos bons? Mas não é bem assim. A gente tem que entender quais são as recompensas que eu tenho quando eu pratico um hábito ruim, para eu entender por que eu estou fazendo aquilo. Então agora eu quero que você pegue os seus hábitos que não são bons, seus hábitos ruins, e você pense, quais são as consequências positivas que você tem? Vamos dizer que um hábito ruim seu seja comer um docinho depois do almoço. Será que ele te dá uma relaxada? Será que você sente prazer? Será que você se sente recompensado por uma rotina difícil do dia? O que você sente ali naquele momento? Será que você sente menos solidão? Será que você sente um conforto? Enfim, pausa o vídeo um pouquinho e pensa nisso. E aí agora a gente vai para o tronco dos nossos hábitos. O tronco dos nossos hábitos são os comportamentos que a gente faz para chegar nesse hábito. Ou seja, qual é o comportamento que eu tenho quando eu pego e ligo a TV à noite? Eu tenho que pegar o controle, eu tenho que ligar, eu tenho que falar com a Alexa para ela ligar, eu tenho que escolher o programa, eu tenho... O que você faz para manter esse hábito? Vamos ver se você gosta de um docinho depois do almoço. Você tem que comprar o doce, você tem que ter ele disponível, você tem que abrir a geladeira, pegar o chocolate, cortar um pedacinho, colocar na boca, mastigar. Como é que é o seu hábito? Eu quero toda a cadeia, então para um pouquinho esse vídeo e pensa quais são todos os comportamentos que você faz para chegar nesse hábito. E agora a gente vai falar sobre as raízes. As raízes, como eu já falei para vocês lá na frente, são nossas crenças, são as coisas que a gente acredita, são os traumas, o que está enraizado, o que a gente viveu na nossa infância. E às vezes a gente não consegue enxergar. E aí mora o problema. Porque você tem uma série de comportamentos que te faz ter um hábito, que te faz ter alguns frutos e algumas folhas. Mas, na verdade, o que está mandando mesmo, o que está fazendo, regando esses nutrientes para esse hábito crescer, são as suas raízes. Que é a origem, é o porquê você está realizando aquilo. Então, eu queria que você pensasse sobre você. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu parei para pensar. E a pergunta é: pega seu hábito negativo e você vai pensar assim, ó, o que está por trás desse hábito? O que eu quero sentir quando eu realizo esse hábito? Tem alguma coisa que eu estou procurando me afastar? Tem alguma coisa que eu estou procurando me aproximar? Tem alguma coisa que eu associe com a realização desse hábito? E por que eu te pergunto isso? Porque eu quero te dar o meu exemplo pessoal, que talvez deixe tudo mais claro. Lembra quando eu falei que eu gosto de assistir a TV no final da noite? É uma
uma coisa muito simples, né? Assistir uma TVzinha quando o dia termina. Mas quando eu parei para pensar por quê, aí eu pensei e escrevi, porque eu quero uma recompensa, porque eu faço muita coisa. E quando eu parei para pensar, o que mais que eu quero sentir? Eu quero me dar um prêmio, porque minha vida é um pouco difícil. Aí eu pensei, e que mais? Aí eu pensei numa coisa que foi a chave da virada e que me fez entender exatamente por que eu faço isso. Eu pensei, porque eu tenho dificuldade de pôr limites. Eu não quero que o dia termine. Eu quero fazer mais uma coisinha. Eu não quero fazer só um vídeo no YouTube para vocês. Eu quero postar vídeos muito bons no Instagram. Eu quero ajudar todo mundo que tem lesão medular. Eu quero gravar outros cursos. Eu quero pensar em coisas novas. Eu quero fazer um agente GPT de hábitos que daqui a pouco, quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês. E aí, será que esse meu hábito de ver TV, ele não está muito ligado à minha vontade de sempre fazer mais um pouquinho? Do dia não terminar, eu quero viver mais um pouquinho, eu quero fazer mais um pouquinho, eu quero curtir mais um pouquinho, eu quero me premiar um pouquinho. Enfim, e quando eu percebi isso, eu pensei, nossa, é isso aí. Não é nem que eu preciso sentir um prazer, é que eu tenho dificuldade de pôr limites. E aí a chave caiu. Você tá vendo que aqui eu não tenho que trabalhar um hábito, que é simplesmente eu ligar a TV e assistir alguma coisa que seja legal? Tá vendo que é muito mais embaixo? Que na verdade o maior problema é eu não conseguir pôr limite nas coisas que eu faço? E será que o seu hábito de um refrigerante, seu hábito de não fazer atividade física, seu hábito de, enfim, seu hábito de não conseguir estudar, seu hábito de beber, fazer alguma coisa para relaxar, será que é porque você quer só uma fuga instantânea ali, ou sentir um prazer, ou será que tem algo muito maior aí dentro de você, nessa sua raiz? Então, eu queria que você parasse um pouquinho agora. Se você está fazendo o exercício comigo, pausa o vídeo. Se você não está fazendo esse exercício, eu te convido a voltar. Eu sei que esse vídeo não começou da melhor forma. Talvez eu tenha tanta coisa na cabeça para falar que hoje eu não consegui iniciar da melhor forma. Mas eu sei que se você chegou até aqui, esse vídeo vai transformar a sua vida. Então, para um pouquinho e faz esse exercício para você. Porque descobrir essas chavinhas pode te mudar completamente. E voltando nisso, quando você identifica qual é a raiz do seu hábito, quais são os comportamentos e qual é as folhas e os frutos, você consegue enxergar com mais clareza o porquê que você faz certas coisas. E tá, eu enxerguei com mais clareza. E o que eu faço com essa informação agora, Raquel? Antes disso, quero te pedir, se você não segue o canal, se inscreva, tá? Se você tá gostando do vídeo, curte, comente. Gente, isso é tão importante para quem produz conteúdo, porque é só curtindo, comentando, interagindo que a gente cresce, que o YouTube, o Instagram entendem que é um conteúdo legal, que pode ajudar as pessoas. Então, se você gosta, me ajude aí com a sua curtida e com o seu comentário. E aí você pensa, beleza, enxerguei meu hábito. O que eu posso fazer? Eu quero te dar um exemplo que não é meu. Vamos dizer um exemplo de tomar refrigerante na hora do almoço. Esse é um hábito que eu tenho e eu não quero mais. Eu entendi que as folhas e os frutos tem coisas boas, como eu falei, hábitos ruins tem coisas boas, é claro. Eu sinto prazer, o refrigerante é gostosinho, eu tô tomando uma coisa que agrada meu paladar, mas tem as consequências ruins. E o pior de tudo é que muitas consequências ruins dos hábitos, elas não aparecem na hora, elas aparecem a longo prazo. E aí a gente tende a sempre jogar para frente, né? Não, peraí, isso aí não vai me atrapalhar agora. Isso é só quando eu tiver mais velho, isso aí não é nada. E isso vai atrapalhando que a gente mude o nosso hábito.
Mas quando a gente consegue entender toda a estrutura do hábito, vai ficar mais fácil de mudar. E aí você vem para as coisas negativas, a sua saúde, diabetes, a quantidade de açúcar no sangue, você está deixando de ingerir outros nutrientes importantes que tem nas frutas, enfim. Aí você vai para o tronco. Qual é o seu hábito de tomar refrigerante? Para você tomar o refrigerante na hora do almoço, alguém tem que comprar. Ou você, ou seu marido, alguém que mora com você. Ou então você pediu para alguém comprar ou você pediu no delivery. Mas ele chegou na sua casa. Então você tem que lembrar que quando a gente vai dificultar esse hábito, a gente não tem que dificultar não pegando o refrigerante na geladeira. A gente tem que dificultar, lembra que eu falei, dificultar hábitos ruins? A gente tem que dificultar o hábito não comprando refrigerante no supermercado, não pedindo refrigerante no delivery. Ah, mas eu fiz uma festa na minha casa e pedi para trazer refrigerante e sobrou. Minha filha, meu filho, manda as pessoas levarem o refrigerante embora depois da festa. Ok, não estou falando para não tomar refrigerante nunca. Você tomou na festa, beleza, mas se estiver na sua casa, você vai continuar tomando depois do almoço. Dificulte o seu hábito. Mas até aí, a gente não entrou fundo nas raízes, a gente foi só até o tronco. Aí quando você vai entrar nas raízes, talvez você lembre, poxa, quando meu pai era vivo, toda vez que ele me via, ele me dava um refrigerante. Ou então, quando eu era pequena, eu não tinha refrigerante na minha casa. E aí, quando tinha uma coisa muito legal, eu tomava refrigerante. Aí você vai lembrar que, na verdade, às vezes quando você se sentia sozinha, numa festinha de aniversário, você colocava um guaraná, uma Coca-Cola no copo e tomava e sentia um conforto. Então vamos lá em cada uma dessas coisas. Será que esse hábito é uma saudade do seu passado? Será que esse hábito é um carinho? É preencher uma carência, uma solidão? Será que esse hábito está ligado a um luto, que você ainda tem que passar por algumas situações? Será que esse hábito é uma autopunição? O que tem por trás desse hábito de tomar refrigerante? Se você conseguir entender isso, você vai entender que o que tem que ser tratado, além do seu hábito, é o que te fez entrar nesse hábito. Se a Raquel, que não sabe colocar limite, não aprender a colocar novos limites, ela vai ver TV, ou ela vai querer fazer outra coisa nesse lugar. Ou ela vai parar um tempo de fazer um hábito que tem a ver com sair dos seus limites, mas logo ela vai arrumar outro. Mas se a Raquel entendeu que ela está cometendo hábitos negativos, porque ela ainda tem uma coisa para trabalhar internamente, aí eu posso mudar, porque eu entendi, eu vi. E você entende que, por exemplo, até o fato de eu não colocar limites, tem coisas boas. Por exemplo, eu gosto de viver intensamente, eu não quero que o meu dia acabe, eu valorizo a vida, eu quero fazer tudo, tal, mas tem coisas muito negativas. Normalmente eu penso muito nos outros, eu tenho dificuldade de dizer não, olha, eu rasgando aqui, tô falando coisas reais sobre mim. Eu tenho dificuldade de fazer pouca coisa, eu trabalho e acho que eu fiz pouco. Enfim, então eu tenho que entender que eu transformar isso para melhorar as coisas positivas que eu tenho. Eu não preciso deixar de viver a vida intensamente. Intensamente não de uma forma louca, tá? Mas de querer aproveitar muita coisa. Mas eu posso me planejar melhor, por exemplo. Eu não preciso deixar de querer fazer coisas novas, mas eu posso talvez durante a semana colocar uma coisa nova por semana. Eu tento, tá? Mas agora eu tive consciência do porquê que eu não consegui, a minha falta de limite. Então, enfim, agora eu tenho condições de entender o porquê. Às vezes eu quero fazer
5 coisas no mesmo dia. E entender que não dá. E entender que eu posso mudar. Então hoje, são mais ou menos umas 19 horas. É minha última tarefa profissional. Já estou feliz. Que é gravar esse vídeo para vocês. E a entender que mudar hábito é passinho por passinho. Não quer dizer que do dia para a noite você vai mudar completamente, mas quer dizer que você vai começar a enxergar e vai ter como ter controle sobre algo que você enxerga. Porque a gente só tem controle sobre nós mesmos, como eu sempre falo para vocês, e sobre o que a gente pode fazer agora. Então você vai ter controle sobre o que você enxerga e vai tomar as melhores decisões para você. Então, nossa gente, só um minutinho que eu vou beber uma água. Queria terminar o vídeo sem beber água, mas vou beber uma. Então é isso. Entenda seu hábito por completo. Enxergando toda a árvore, inclusive as raízes, você vai conseguir entender por que aquilo está acontecendo. Pegue o seu comportamento e haja no primeiro comportamento. Não é escolher se vai beber o refrigerante aqui ou não. Não é em desligar a TV mais cedo, é em nem ligar, é em nem comprar o refrigerante. Depois disso, faça esse exercício quantas vezes você quiser, para quantos hábitos você quiser. Mas depois disso você vai ver que passinho por passinho você vai ter muito mais gestão dos seus hábitos. Depois eu volto aqui, se você gostou desse tema, me comente aqui, fala, nossa, esse tema foi muito bom, me fala o que mudou na sua vida. E até o próximo vídeo. Esse foi um pouco mais longo, mas espero que vocês tenham gostado muito. Foi um prazer abrir meu coração aqui e talvez ajudar com exemplos, né? Porque é muito mais fácil a gente entender quando alguém dá algum exemplo pra gente. Senão fica muito difícil, muito intangível. Um beijo grande e até a próxima terça. Foi um prazer enorme. Fiquem com Deus. Gostaram do meu novo visual? Espero que sim. Tô loira agora. Eu gosto bastante. Beijo, tchau.